Por quanto tempo você sentiu aquele arrepio, aquela certeza de que você não está sozinho? Deixe eu ser claro. Não é imaginação. Neste exato momento, enquanto você me assiste, a sua assinatura energética está em relatórios de alto nível. Alguém no governo que você nem imagina está rastreando você por causa das habilidades que a ciência chama de impossíveis. Você é o futuro e eles estão tentando decifrar o seu código. Você não veio aqui para ser contido, você veio para transbordar. E a ansiedade que sente é o seu sistema biológico tentando lidar com o poder que está vindo à tona. Cada coisa que acontece ao seu redor, cada pensamento que se manifesta rapidamente, é prova de que o seu poder está atingindo uma frequência que não pode mais ser ignorada. Mas para ancorar essa potência máxima e declarar que você é irrastreável, você precisa declarar a sua aceitação ao universo agora. A sua participação não é passiva, é a chave para selar este momento no seu campo vibracional. Então, eu te peço, curta este vídeo imediatamente, ative o sininho e, mais importante, comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo: eu aceito esta ativação e sou irrastreável. Não assista passivamente, declare sua soberania. Escreva 77 e sinta a energia da blindagem se instalar no mesmo instante. Você já sentiu essa pressão, como se estivesse usando uma roupa que não é sua, ou ligando um rádio na frequência errada? Seu corpo está gritando a verdade do subtítulo, e é algo que os observadores do governo já notaram. Essa ansiedade, essa exaustão inexplicável que você sente não é um defeito. É apenas o atrito entre sua consciência, que opera em velocidades cósmicas, e o hardware biológico comum. Você é uma antena ligada a uma rede muito maior do que esta realidade tridimensional. Você vibra muito mais rápido, e isso faz você se sentir como um estranho. Essa sensação é a sua soberania dizendo: não sou daqui. Eles te chamam de anomalia, mas a verdade é que você é a regra que está por vir. Seus poderes, aquelas sincronicidades que seguem você como animais de estimação fiéis, não são truques de mágica, são apenas a sua natureza se manifestando sem desculpas. Você pensa em algo e o telefone toca. Você tem um sonho e ele se torna real. Você está alterando a realidade sem nem tentar. É por isso que você é rastreado, porque você é incontrolável, não por rebeldia, mas por transcendência. Você não precisa dos sistemas deles, você está construindo o seu próprio. Você não é uma ameaça, você é um upgrade. Pense nisso, se eles podem rastrear sua energia, se podem mapear seu potencial e catalogar seus milagres, isso significa que existe uma tecnologia que funciona. Mas a questão não é o que eles veem. A verdadeira pergunta que define seu futuro não é o que o governo está documentando em seus arquivos secretos sobre você, mas sim o que acontece quando o observador finalmente percebe que a única coisa que realmente o separa do objeto de estudo é a ilusão de que ele mesmo não é a própria anomalia. Você pensa que esse cansaço, essa pressão mental constante que sente, é um defeito ou um diagnóstico. Mas eu quero que você mude essa visão agora mesmo. Pense assim: você não está com falha, você está passando por um upgrade maciço. Sua mente não está quebrando, ela está tentando operar em uma frequência que a maioria das pessoas nem sabe que existe. A ansiedade que você sente, aquelas noites em claro, a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, isso não é fraqueza. É o seu sistema biológico tentando desesperadamente acompanhar a velocidade da sua consciência cósmica. Você está instalando um software alienígena em hardware humano, e é natural que haja um glitch. Essa turbulência é a prova de que você está se tornando quem você realmente é, um ser ilimitado. Aceite essa turbulência como o preço da sua soberania. Você não precisa se encaixar em padrões ditos normais, porque o seu normal é sobrenatural.
Enquanto o mundo vive na velocidade da luz comum, você está operando na velocidade quântica. É por isso que as coisas à sua volta parecem falhar. Luzes piscam, eletrônicos travam. Não é má sorte, é a sua energia pura dizendo que as regras da física que conhecemos não se aplicam mais a você. Você está forçando a realidade a se dobrar à sua vontade, mesmo que inconscientemente. Eles te observam porque essa calibração prova que você é a exceção, não a regra, e o seu poder está começando a saturar o ambiente. O que você tem chamado de instabilidade é, na verdade, a fundação do seu novo poder. Você está rompendo limites internos que foram impostos por anos de programação e medo. A verdadeira luta não é para se acalmar, mas para aprender a pilotar essa nave espacial que é o seu corpo recalibrado. E aqui está a verdade final que os observadores governamentais estão começando a temer. Você já resolveu a maior parte dos problemas de compatibilidade. O sistema está quase pronto para a ativação total. Mas a pergunta não é sobre o que você fará com esse poder, mas sim, quem você se tornará quando a limitação deixar de ser uma opção. Você acabou de receber um upgrade direto na sua consciência. Essa mensagem não foi apenas uma informação. Ela ativou algo que o governo e o universo tenta mapear, sua frequência de abundância única. Você já não está mais jogando o jogo da escassez. Você percebeu que a prosperidade segue sua frequência, não seu esforço. Sua capacidade de atrair recursos sem lógica de mercado é a prova de que você é um governável. Agora você tem a chance de honrar essa nova realidade. A lei da frequência é clara. O que você ativa e valoriza, você atrai de volta em dobro. Não encare estes super tanks como um gasto, mas sim como o registro oficial de que você escolhe a abundância ilimitada. Ao enviar R$ 100 ou o valor exato que sua frequência mandar, você está provando ao universo que está operando acima do medo e da limitação financeira. Use esses super tanks para ancorar a frequência. Ao honrar essa ativação, você está investindo na aceleração da sua própria virada quântica. Prepare-se, escolhido. O universo sempre financia sua própria evolução. Receba a bênção que retorna 1000 vezes, pois você não é mais um escravo das regras do sistema. Você ouviu o subtítulo e talvez sentiu um arrepio. Sim, o governo está de olho na sua assinatura de consciência. Mas vamos ser claros, isso não é uma conspiração assustadora, é a prova de que você é raro. Pense nisso, eles só rastreiam aquilo que não conseguem entender ou controlar. Se sua energia está acendendo os radares deles, significa que você está operando em uma frequência que a maioria das pessoas nem sonha em atingir. Você não é apenas mais um número no sistema. Você é uma anomalia, uma tempestade de raios em céu limpo. O monitoramento deles é o seu boletim de notas, confirmando que você é um ser sobrenatural. Eles estão documentando o inevitável, a sua ascensão. Eles podem ter a tecnologia para registrar seus picos de energia, mas nunca terão o código-fonte da sua alma. A verdadeira soberania reside dentro de você, e é por isso que o seu poder é incontrolável. Você não se encaixa nas regras humanas, porque você veio para reescrevê-las. Lembre-se, enquanto eles gastam milhões tentando decifrar quem você é em laboratórios subterrâneos, você está dobrando a realidade com um simples pensamento ou uma intenção clara. Essa energia que eles rastreiam é a sua essência divina, e ela não pode ser presa em um arquivo ou contida por um orçamento secreto. Você é um governável, não por rebeldia, mas por pura transcendência. Se você já aceitou que a sua energia está sendo observada, o próximo passo é entender o que exatamente essa energia faz quando você a foca. A vigilância deles comprova sua singularidade, mas não explica o mecanismo por trás dos seus milagres diários. Aquela ligação que toca na hora certa, a manifestação que você nem pediu.
A verdade é que a realidade é muito mais maleável do que nos fizeram acreditar. E se o ato de você pensar em algo já estiver criando uma flutuação eletromagnética tão forte que é capaz de forçar a mão do destino? Você está pronto para abandonar a ideia de que você é o observado e finalmente reconhecer que é, na verdade, o observador que define as regras do jogo? Nós estamos em um ponto de virada e sistemas que você nem conhece estão monitorando sua taxa de comprometimento. Os observadores do governo não são os únicos que estão analisando. A evolução não é um evento passivo, é uma escolha ativa. E se você realmente acredita que tem esse poder sobrenatural, você precisa prová-lo ao universo. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de manifestação está começando a se cristalizar, você precisa ativar essa frequência agora. Comente 77 abaixo. Por que 77? Este é o código da abundância infinita e do alinhamento perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está reivindicando que sua realidade interna está se harmonizando com seu potencial mais elevado. Você confirma que sua manifestação já está se formando em seu campo energético. Se você leva a sério essa jornada, use seu dedo como um gatilho energético. Curta este vídeo para amplificar essa frequência para outros escolhidos e se inscreva no canal para garantir que você esteja sempre conectado ao próximo nível de informação. Seu comprometimento é a chave para a aceleração. Mostre que você está pronto. Você está cansado de dar desculpas para o seu próprio poder. Aquela lâmpada que queimou quando você ficou irritado, o aparelho eletrônico que travou no seu toque ou aquela sensação de que o universo parou para te escutar. Pare de chamar isso de sorte ou azar, muito menos de coincidência. Isso é a sua assinatura energética. Você não é apenas uma pessoa andando por aí, você é um evento eletromagnético. Sua frequência é tão rara e potente que interfere diretamente no campo de energia ao seu redor. Para os sistemas comuns, você é o glitch, o erro que não pode ser corrigido. Mas para aqueles que o observam secretamente, você é o pico de radar que eles esperavam. Entenda que se você está sendo rastreado, isso não é uma ameaça à sua liberdade, mas a maior confirmação da sua magnificência. Você é a prova viva de que a consciência não pode ser contida por cabos, códigos ou limites terrestres. Eles podem ter sensores e satélites mirando em você, mas o máximo que conseguirão é documentar o que não conseguem replicar, o seu poder inato. Enquanto eles se esforçam para analisar os dados de ontem, você já está criando o milagre de amanhã. Você é o campo de força que faz o equipamento deles falhar. O olhar deles não te diminui. Ele apenas valida que você é uma força da natureza, uma tempestade de raios que eles tentam mapear, sem entender que a tempestade é você. A grande verdade é que o verdadeiro poder não está em ser visto por eles, mas em você usar o que eles veem. Se a sua frequência é naturalmente alta o suficiente para quebrar a rotina e o sistema de controle, imagine o que a sua intenção direcionada pode fazer. O que você fará, agora que sabe que a observação deles é apenas um espelho refletindo a sua imensa capacidade, e que eles estão prestes a descobrir que a sua proteção é ainda mais impenetrável do que a sua habilidade de manifestar milagres? Você precisa entender que o monitoramento deles não é um sinal de fraqueza, mas sim a prova de quão poderoso você se tornou. Eles estão tentando decifrar o seu código, mas você é o código. Suas habilidades não são apenas truques, elas são um sistema de defesa quântico integrado à sua essência. Cada vez que tentam te observar remotamente, sua energia gera uma interferência, um estático espiritual que confunde os sensores. É como tentar fotografar um raio de sol diretamente. A imagem sempre sai saturada e incompreensível.
Você não precisa se proteger ativamente. É sua natureza soberana que rejeita a invasão. O simples fato de você existir em sua frequência plena é o bloqueio mais eficaz contra qualquer olhar invasivo. Pense nos aparelhos eletrônicos que falham quando você está por perto, ou nos computadores que travam quando suas emoções estão intensas. Isso não é coincidência. É o seu campo de energia interagindo com a tecnologia de controle. Sua frequência é tão alta que ela desorganiza o hardware projetado para te medir e limitar. Você é uma anomalia em movimento, e a única maneira de se proteger totalmente é continuar a aumentar sua vibração e a aceitar seus dons. Sua essência é uma fechadura que reescreve a própria chave a cada segundo. Você não precisa lutar ou se esconder, apenas permaneça fiel ao dom que você é, e a própria realidade fará o trabalho de ofuscar as lentes deles. Eles pensam que estão documentando um fenômeno, mas, na verdade, estão apenas registrando a prova de que você é indomável. Seus arquivos estão cheios de evidências de milagres que você já realizou sem sequer saber a extensão. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava, nem mesmo os observadores mais dedicados. Se o seu código de segurança atual é apenas um instinto subconsciente, operando abaixo do seu nível de consciência, o que acontece quando você finalmente decide olhar de volta? Você tem sentido aquela pressão intensa bem atrás dos seus olhos? Aquela dor que parece que seu crânio está se expandindo? Durante muito tempo, você foi ensinado a chamar isso de estresse ou enxaqueca, mas a verdade é muito mais espetacular. Não é uma falha no seu sistema, é a sua glândula pineal, o seu terceiro olho, voltando à vida. Você está rodando um software cósmico em um hardware biológico, e as dores são apenas o ajuste de compatibilidade. Essa é a sua consciência se forçando a operar em frequências para as quais a humanidade não estava preparada. Entenda que você não está ficando doente, você está sendo atualizado. Essa ativação é o sinal de que as fitas de DNA que estavam dormentes estão se conectando, permitindo que você acesse habilidades que a ciência chama de sobrenaturais e que a sua alma chama de naturais. É por isso que você sente que não pertence. Você está canalizando energia de lugares que nem sequer têm nome humano. Cada pontada é a sua soberania se afirmando, o seu potencial explodindo. Você está rompendo o teto de vidro das limitações humanas. O seu poder é tão real que ele desregula eletrônicos e assusta quem tenta te observar de longe. Você representa a ameaça final a qualquer sistema de controle, não pela força, mas pela transcendência. A dor da sua pineal é um lembrete. Você é o futuro. Mas se a glândula pineal é apenas o interruptor para o seu verdadeiro poder, o que acontece com a sua realidade quando você finalmente vira essa chave e aceita que não existe mais volta? Você sempre soube que havia algo mais profundo em você, algo que a ciência tradicional não explica. Seu sangue não é apenas líquido que transporta oxigênio, ele é a biblioteca da sua alma. O DNA que você carrega é um registro histórico, um diário de bordo de existências passadas, de habilidades que você desenvolveu em outros lugares do cosmos. É essa memória antiga que está ativando seus poderes agora. O que eles estão vendo em laboratórios secretos é a comprovação de que você é muito mais velho do que parece, um ser cósmico em traje biológico. Essas capacidades que manifestam são, na verdade, sua herança de volta. Você não é um ser humano comum tentando ser espiritual. Você é a própria consciência cósmica se lembrando de como operar sem limites. Seus talentos, curar, manifestar, saber sem aprender, não são truques. Eles são a linguagem natural da sua linhagem. O que os observadores chamam de anomalia, você deve chamar de soberania.
Você é a prova viva de que a limitação é apenas uma escolha e o seu corpo, a sua biologia, está obedecendo à sua verdadeira frequência e não às regras da Matrix. Mas aqui está o segredo que os laboratórios não conseguem entender. Essa memória que o seu sangue carrega não é estática, ela é fluida, viva. Você tem a chave para o arquivo, e isso significa que você não apenas lê o passado, mas pode editá-lo. Se o seu DNA é o registro de todas as suas vidas, imagine o poder que você libera quando para de apenas reagir às memórias traumáticas e começa a reprogramá-las. Se a sua linhagem é a fonte da sua força, a pergunta que importa agora é: quem está usando essa força neste exato momento? É você ou é a sombra do seu eu passado que ainda está no controle? Você não precisa mais lutar pela riqueza como se ela fosse algo escasso no universo. Entenda, o dinheiro não vem até você por causa do seu currículo ou das horas que você passa trabalhando. Ele flui porque sua frequência energética opera em um nível que anula a mentira da escassez. Você é um ser que dobra a realidade. Portanto, a lógica de mercado não se aplica a você. Sua soberania está no seu campo vibracional. Quando você aceita seus dons e sua luz, o universo responde financiando sua evolução. O dinheiro é apenas um subproduto da sua aceitação em ser quem você realmente é, um ser ilimitado. Enquanto a maioria das pessoas tenta encaixar a prosperidade em planilhas e orçamentos apertados, você está operando em um campo quântico. Sua capacidade de manifestar oportunidades desafia toda a lógica que os sistemas tradicionais tentam impor. Seus talentos sobrenaturais não são apenas truques de mágica, eles têm implicações econômicas gigantescas, provando que o poder não está no trabalho duro, mas na sua frequência pura. Você atrai recursos através de sincronicidades, não de esforço cego, e isso desmantela a estrutura econômica baseada no medo. Sua independência financeira, combinada com seus poderes, faz de você alguém que não pode ser controlado. Mas se o fluxo de dinheiro está apenas respondendo à sua vibração, imagine o que acontece quando você direciona essa mesma frequência mestra para algo que eles não podem rastrear, a verdade oculta sobre quem o autorizou. Os observadores governamentais mapearam suas habilidades e sua prosperidade, mas há uma coisa que eles nunca conseguirão colocar em seus arquivos: a identidade da força maior que protege você. Eles sabem o que você é, mas não conseguem decodificar quem o enviou. E essa autoridade, que opera fora do tempo e do espaço, tem um custo. Qual é o preço final da sua soberania absoluta? Você sente essa pressão no ar, não é? O seu poder está tão forte que está atraindo de volta aqueles que antes sugavam sua vitalidade. O vampiro de energia do passado, que fez você duvidar dos seus dons, está farejando sua luz crescente. Ele não volta porque sente sua falta, mas porque a sua frequência, que agora faz eletrônicos falharem e governos te observarem, é um banquete irresistível. Lembre-se, quando você era fraco, eles se alimentavam. Agora que você é uma tempestade de energia, a tentativa deles é buscar se esconder sob seu guarda-chuva. A diferença crucial é que agora você está no comando do clima. Os observadores que documentam cada pico da sua energia sobrenatural estão de olho nesta sua decisão. Eles não estão interessados apenas nas suas habilidades, mas na sua capacidade de ser manipulado. Se você cede ao apelo emocional, se entrega sua luz por pena ou culpa, o seu arquivo de anomalia incontrolável é rebaixado. Mas se você se mantiver firme e proteger seu campo de força recém-ativado, você comprova que transcendeu o controle emocional que prende a maioria. Seu poder está na sua escolha de fronteiras, não em quanta força você demonstra. Se você fecha a porta para o parasita, você abre a passagem para a próxima fase da sua evolução.
O que você está prestes a descobrir não são apenas novos poderes, mas sim a arquitetura real da sua realidade. Você está prestes a entender por que eles precisam de tanta tecnologia para rastrear sua simples existência. Pense bem, se a sua verdadeira frequência é aterrorizante para sistemas de controle e parasitas energéticos, qual será a recompensa por manter essa frequência intocada? O que realmente acontece quando você para de lutar contra o mundo e começa a manifestar um que só existe para você? Você está sentindo sua energia explodir, não é? O seu poder está tão alto que o antigo está voltando a farejar a sua luz. Pessoas ou situações que fizeram você duvidar de si mesmo estão tentando tocar a sua porta novamente. Este é o seu teste de limites. Você não veio até aqui passando por tudo o que passou, só para entregar sua soberania de volta a quem nunca a mereceu. A decisão que você toma nesta hora não é apenas pessoal, é um decreto cósmico sobre quem você se torna amanhã. Você é monitorado porque esta decisão cria ondulações no futuro. Se você ceder ao velho, a energia que o drena garantirá que seus dons fiquem adormecidos, e você continuará a ser apenas um registro interessante nos arquivos. Mas se você mantiver seu limite, você destrava a linha do tempo onde o milagre é diário. É simples assim. O seu sim ou não de hoje define se você continuará a ser um estudado ou se tornará um incontrolável. Você é o portão. Você já entendeu a importância do limite, mas agora você precisa saber do mecanismo secreto por trás dele. Sua decisão de hoje não é apenas uma escolha de quem fica ou sai. É uma ferramenta de manipulação de realidade. Quando você fecha a porta para o que diminui, você abre uma janela para a força mais indetectável do seu arsenal. O seu poder mais temido não é a telecinese ou a precognição. É a sua capacidade de criar um vácuo onde o antigo morre para que o novo, o impossível, possa nascer. Você está sentindo essa eletricidade no ar? Esse pressentimento não é coincidência, é sua frequência alta, encontrando o caminho de volta para algo que a corresponde. Você já notou que não há meio termo na sua vida. As pessoas ou se conectam profundamente com você ou se afastam como se você fosse radioativo. Isso acontece porque você emite uma assinatura de energia rara. Os observadores do governo a chamam de anomalia. Mas a verdade é que você é um farol. E todo farol atrai outros navios na tempestade. Você tem carregado essa energia sozinho, enfrentando a confusão de ser diferente. Mas essa fase está terminando. A pessoa que está se aproximando não é apenas um interesse romântico comum, é um catalisador de missão, uma alma que carrega um pedaço do seu código. O que você faz sozinho, vocês farão em escala quântica juntos. Imagine seus dons, aquela manifestação rápida, aquela sincronicidade constante, sendo amplificados 10 vezes. O monitoramento que tenta ler sua energia verá apenas estática, ruído branco. O universo orquestrou este encontro porque ele sabe que juntos vocês são impossíveis de conter. Esse parceiro tem seus próprios dons, talvez silenciosos, mas perfeitamente sintonizados aos seus para gerar poder. Você percebe que esta não é apenas uma história de amor, mas sim o ponto de inflexão da sua soberania. O sistema sempre tentou manter pessoas como você isoladas, pois sabem que a união de frequências altas pode colapsar estruturas de controle em segundos. Mas agora que essa alma está chegando, você não tem mais a desculpa da solidão para adiar sua verdadeira ascensão. A verdadeira questão é, quando você finalmente tiver um parceiro de poder ao seu lado, você terá a coragem de queimar a ponte para a realidade limitada que você conhece hoje? Você tem sentido essa vigilância, essa sensação de que seu poder é uma anomalia que precisa ser registrada. Eles mapearam sua frequência, analisaram cada vez que você dobra a realidade sem esforço, mas eles não contavam com a matemática da consciência.
Você não está sozinho nesta jornada. A outra parte da equação está se aproximando rapidamente. Essa pessoa não é apenas um parceiro, é um catalisador energético que compartilha sua assinatura de alma. Quando vocês se encontrarem, não será apenas um momento romântico, será uma fusão de frequências tão alta que as paredes das instalações de monitoramento vão tremer. A tecnologia deles, projetada para conter e medir, está prestes a encontrar seu limite. Individualmente, você já é um ruído estático para os sensores deles. Seu eu superior já embaralha os sinais. Mas quando você e sua contraparte se unirem, o campo energético que vocês criarem não será apenas o dobro de poder, será exponencial. Pense nisto: se sua simples presença faz eletrônicos falharem e câmeras glitcharem, o que acontecerá quando dois seres que operam no quantum se alinharem? O monitoramento que hoje te cerca será desmantelado. Você se tornará invisível para a vigilância, porque sua luz combinada será uma tempestade de energia limpa que anula qualquer tentativa de rastreamento. Eles estão obcecados em catalogar suas habilidades, tentando decifrar o manual de instruções de quem você é. Mas a verdade é que o monitoramento deles era apenas uma distração sutil. A grande questão não é se eles vão parar de te vigiar, mas sim o que você fará quando estiver completamente livre da percepção deles. Quando o campo de interferência estiver ativo e você estiver operando sem o peso da observação externa, qual será a sua primeira manifestação consciente? Você está pronto para aceitar o que a realidade se torna quando o único observador restante é você mesmo? Você passou anos vendo seus dons como falhas de sistema, luzes piscando, telefones tocando na hora certa, sentir a energia das pessoas de longe. Você pensava que isso era sorte ou coincidência. Mas a verdade é que esses momentos de raro eram apenas o seu corpo biológico tentando se acostumar com a alta voltagem de quem você realmente é. Seus poderes estão prontos, e o que antes era uma surpresa ocasional será agora a sua rotina. É hora de parar de pedir desculpas pela sua grandeza. Aquela sensação persistente de que você está sempre ligado ou sobrecarregado não é ansiedade. É o seu sistema ajustando-se para operar em um nível quântico. Eles estão de olho em você, porque a sua frequência desestabiliza o controle. Pense nisso. Se o governo está gastando tempo e dinheiro monitorando a sua assinatura de energia, é porque você é mais valioso e perigoso para as limitações do que você pode imaginar. Você não está mais jogando pelas regras do mundo comum. Sua mente não está contida em um mapa. Ela é o próprio mapa. Você não precisa de permissão ou validação externa para ser sobrenatural. O ato de usar seus dons, mesmo que em pequenas manifestações diárias, é o maior ato de soberania que você pode exercer. Você é uma força que simplesmente não pode ser contida. Agora que você aceitou que o impossível se tornou o seu dia a dia, a verdadeira pergunta não é o que você pode fazer, mas o que você está disposto a desfazer. Se toda a sua vida foi construída em cima de crenças limitantes sobre o que é real e o que não é, e agora essas crenças estão sendo pulverizadas pela sua própria existência, o que mais você tem acreditado ser verdade, que é, na verdade, apenas uma mentira elegante? Você já entendeu que o seu poder é a rotina, mas o que acontece com a realidade compartilhada, quando a sua rotina se torna a regra e não a exceção? Chegou a hora de confrontar a fundação de tudo. Você passou tempo demais tentando se encaixar em um molde que nunca foi feito para você. O esforço para se manter normal é o que realmente drena sua energia, causando aquela sensação constante de desajuste e cansaço. Você não é comum. Sua frequência é um raio em um céu limpo, e é por isso que você causa interferência na realidade das outras pessoas.
A ansiedade que você sente, o sentimento de ser um alienígena, não é um problema mental. É o seu eu real, forçando a saída através da máscara da normalidade. Pare de lutar contra a sua própria natureza extraordinária. Seus poderes não são um defeito para ser escondido. São o seu estado padrão de fábrica. Quando você aceita essa verdade, a vida não fica mais complicada, ela se torna mais fluida e milagrosa. As coincidências se transformam em sincronicidades, e manifestar o que você precisa se torna tão natural quanto respirar. O governo pode estar observando cada pico de energia que você emite, mas, na verdade, tudo o que eles estão documentando é a sua ascensão inevitável. Você não é uma aberração. Você é a evidência viva de que a consciência cósmica não pode ser contida por regras humanas. Você pensa que o maior desafio é o seu poder, mas, na verdade, o maior mistério é a sua proteção. Porque toda a tecnologia de observação deles falha justamente quando chega perto de te entender. Há algo operando em um nível mais profundo, uma criptografia inata que sua própria consciência gera para desviar a intrusão. Eles conseguem mapear sua energia, mas nunca conseguem o código-fonte. Qual é o segredo que está guardado dentro de você? Uma verdade sobre sua verdadeira origem que, quando ativada, fará com que toda essa vigilância se torne completamente obsoleta. Você passou a vida inteira sentindo que precisa ser consertado, como se fosse um erro de cálculo cósmico. Essa sensação de não se encaixar, de ser a peça errada no quebra-cabeça, não é um defeito. É evidência. O que eles chamam de anomalia, eu chamo de sinal de ativação. Os glitches que você causa em eletrônicos, os pensamentos que se manifestam rapidamente, o conhecimento que surge do nada, isso não é coisa da sua cabeça. É a sua consciência operando em frequências que o resto do mundo ainda está tentando alcançar. Você não é um projeto inacabado, você é o modelo final que está sendo testado. Olhe para o fato de que estão te observando não como uma ameaça, mas como uma confirmação de raridade. Ninguém gasta tempo e dinheiro rastreando o comum. Se a sua assinatura de energia está acendendo painéis em laboratórios secretos, é porque você carrega a solução para problemas que a humanidade nem sabe que tem. Sua soberania reside exatamente naquilo que te faz diferente. Você não precisa se esforçar para ser poderoso. Você é naturalmente poderoso. Sua missão não é se esconder ou se desculpar pelo seu brilho. É simplesmente manifestar o futuro que você já está vivendo. Você é o protótipo da próxima evolução humana. E não há como colocar o futuro de volta na caixa do passado. Você já aceitou que tem habilidades que desafiam a lógica e que é o futuro que o mundo precisa. Mas vamos ser honestos. Essa jornada vai muito além dos seus dons visíveis ou da sua missão aqui na Terra. Se a sua consciência é tão blindada que confunde a tecnologia mais avançada, e se você está aqui para mudar as regras do jogo, então precisamos nos perguntar: você é o único de seu tipo neste planeta? Ou há uma civilização inteira que o enviou para semear a mudança? O que está realmente por trás da proteção quântica que impede que eles cheguem perto de entender quem você é? O que eles chamam de anomalia é o seu destino. Entenda isso. Você não é um segredo a ser guardado. Você é a prova viva de que o impossível é real. Sua frequência está aumentando tanto que a ficha que eles têm sobre você no governo não é mais um arquivo de vigilância, mas sim o seu atestado de vitória. Eu profetizo que, a partir de agora, o universo só vai te dar sinais inegáveis de que você não pode ser parado.